Vamos cantar e orar ao mesmo tempo? Essa música vai nos ajudar a fazer isso. Vamos lá? Jesus, me dê a sua mão, para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Jesus, me dê seu coração, para que eu possa amar também. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura a sua mão. Me dê seus pés para eu andar na direção de quem procura sua mão. Amém? O nosso culto de hoje vai ser aqui no Mar da Galileia. Isso mesmo, Davi. Você já olhou o mapa de Israel? A gente tem o Rio Jordão, que nasce entre as montanhas, forma o Mar da Galileia e depois continua o Rio Jordão até o Mar Morto. E esse Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia é um espaço muito importante para toda Israel. Eu chamo ali no Mar da Galileia, ela trouxe o salgato. Matias, o Mar da Galileia, apesar de ter esse nome, ele é um lago de água doce. E ele é muito importante para Israel, tanto que já foi motivo de muitos conflitos. Porque como essa região tem muitos desertos, imagine, água doce é o que todo mundo precisa e quer. Então, depois que Jesus é batizado, passa esse período de tentação, ele começa a percorrer, ele anda por toda a região de Israel, mas especialmente pela região da Galileia, e ele começa a ensinar. E ele normalmente, ele para pertinho desse lago, desse Mar da Galileia, e ele vai ensinando as pessoas, e as pessoas escutam, prestam atenção, muita gente entende o que ele está falando. E depois de um tempo, ele começa a chamar pessoas para caminharem bem pertinho dele. Um dia, Jesus estava andando na beira desse lago e ele viu 3 pescadores que tinham passado a noite inteira pescando e não tinham conseguido pegar nada. Aí eles estavam lá cansados, chateados. E aí Jesus chegou perto do barco e falou para eles: joguem a rede do outro lado. Será que eles vão obedecer a Jesus? Sim, eles obedeceram Jesus. E tem uma música que conta essa história. Vamos ouvir? Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Jogaram as redes, não pegaram peixes. Jogaram as redes e não pegaram peixes. Jogaram as redes, não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram as redes cheias de peixinhos. Puxaram as redes cheias de peixinhos. Puxaram as redes cheias de peixinhos no mar da Galileia. Jesus continuava percorrendo toda essa região e ele ensinava sobre o reino de Deus, ele ensinava sobre o arrependimento e sobre essa nova vida. E as pessoas começavam a se aproximar de Jesus
ele chamou algumas dessas pessoas, alguns desses homens para serem seus discípulos. O que é discípulo, Dani? Discípulo é uma pessoa que anda perto de outra para aprender. E Jesus chamou pessoas para caminhar com ele, para ele poder ensinar as verdades do reino de Deus vividas na prática, ali nas situações do dia a dia. Então, Jesus caminhava por toda essa região da Galileia e um dia ele viu André e Pedro pescando. Então ele fez um convite bem diferente para eles. Ele falou: vocês não querem ser pescadores de gente? É o quê? Pescador de gente? Como que é isso? E Jesus explicou para eles que eles podiam pescar pessoas para o reino de Deus e que eles poderiam anunciar essa verdade, anunciar essa boa notícia para todas as pessoas que eles conhecessem. Legal, né? E eles aceitaram. Tia Mari, por que Jesus escolheu pescadores para ser os seus discípulos? Benjamin, nós não sabemos o motivo porque Jesus chamou pescadores, talvez porque eram as pessoas ou era a função, a profissão mais comum ali. E o ministério de Jesus, a maior parte do tempo que ele viveu aqui, ele viveu nessa região do Mar da Galileia. Mas também pescadores eram pessoas comuns. Então nós podemos imaginar que Jesus chama pessoas comuns como você e como eu para participarmos do reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem uma regra diferente ou um jeito de ser diferente do que nós estamos acostumados. Por exemplo, quando você vai montar um time na escola, um time de futebol. Como que escolhem as pessoas? Normalmente 2 pessoas são escolhidas para definirem o time e essas pessoas escolhem os melhores primeiro, não é assim? Então, no reino de Deus, não são os melhores que são escolhidos, aqueles que têm mais capacidade, mais habilidade. Deus olha o coração das pessoas. Então, lá quando Davi foi escolhido rei, lembra o que Deus falou para Samuel? Ele falou assim: olha, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E será que hoje Jesus ainda chama pessoas para caminharem com Ele? Laudir, conta para nós como foi o convite que você recebeu para caminhar com Jesus. Oi, eu vim aqui para falar para vocês que eu recebi o convite para caminhar com Jesus. Foi em 1964, faz tempo, não é? E eu me lembro que era uma pessoa como vocês, assim, num certo modo, tendo tudo, sendo um bom filho, né? Tudo isso eu tinha, mas eu tinha uma certa angústia, uma certa dificuldade, não sei, aqui dentro de mim, sabe? E aí um pastor que eu conhecia, que eu gostava demais, era muito amigo da minha família, e ele falou para mim: olha, você precisa abrir o seu coração, entregar a sua vida, deixar que Jesus controle a sua vida, que Ele seja aquela pessoa que vai cuidar de você, né? E foi assim, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, o Laudir, ele entendeu o convite de Jesus através de um amigo da família que era pastor. Você já pensou em receber o convite de Jesus na escola? Lília, como foi isso? Eu recebi o convite para caminhar com Jesus quando eu tinha 7 anos de idade. E foi assim, eu estudava num colégio cristão e eles chamaram um pregador para falar para os alunos sobre Jesus. Explicou tudo direitinho, o que Jesus tinha feito por mim, o amor de Jesus por mim. Eu, sinceramente, eu não lembro das palavras que o pregador falou, porque faz muito tempo, eu tinha 7 anos. Mas eu lembro que ele perguntou quem gostaria de orar, falar com Jesus, dizendo que queria seguir a ele. E eu levantei e eu orei. Eu também não lembro as palavras que eu disse para Jesus, mas eu lembro que aquilo foi de verdade, aconteceu, foi muito do fundo do meu coração. E isso deu um rumo para a minha vida. Desde aquela época, quando eu não sei o caminho, eu vejo o caminho por onde Jesus está andando e eu vou pelo caminho de Jesus. Então eu tenho tentado manter os meus olhos em Jesus e isso tem sido o rumo, tem sido uma bússola para a minha vida e tem sido muito bom.
nós vimos duas crianças que foram convidadas para caminhar com Jesus. Será que Jesus convida adultos, pessoas mais velhas, como eu, como seus pais? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o tio Lothar, eu sou da igreja. Eu estou lá na igreja desde 2011, tá? Então já são 10 anos que estou frequentando, né? E eu fui convidado para falar um pouco para vocês sobre minha conversão para Jesus Cristo. Que para mim foi uma alegria muito grande poder fazer isso. Eu fui chamado por Jesus já há muito tempo, né? E daí quando eu estava com 42 anos, ele me chamou e eu não quis ouvi-lo. Eu estava achando que a minha vida estava boa, assim, não precisava de nada, não estava faltando nada para mim, né? E o que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos um revertério muito grande na nossa vida, nós perdemos praticamente tudo que tínhamos, né? E foi a maneira que Jesus achou para eu me aproximar dele, porque ele mandou bastante recados e eu não estava ouvindo, e daí ele fez isso. E eu passei um tempo, né, uma situação muito difícil, muito complicada, né? Mas não deixou faltar nada. Tudo que nós precisávamos, nós estávamos conseguindo. Tudo que a gente estava precisando, ele estava nos suprindo. Então, o que nós descobrimos com isso? Nós descobrimos que realmente seguir a Jesus, pedir para ele, né? E ele sempre atende a gente nas nossas necessidades. Ele nunca deixa passar além dos nossos limites, porque ele conhece muito bem nosso coração, ele conhece como a gente é, melhor do que a gente. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que não deixem de lado o seu amor por Cristo. Se vocês ainda não tiveram essa experiência, tenham, porque vocês vão gostar, certo? Então agora eu quero dizer para vocês que nesse dia que vai passar o vídeo, não sei quando é que a tia Marilene vai passar, coloque em seus corações este é o recado que eu estou dando. Às vezes demora um pouco para atender as nossas necessidades, mas o tempo dele é outro também, e nós, sendo assim, nós podemos nos aproximar dele cada dia mais e vamos sentir cada vez mais o nosso amor que ele tem por nós, tá? Então, gente, não se esqueçam, tá? Estejam com Jesus, que a vida de vocês vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila e muito mais bonita. Então nós vimos que a iniciativa do convite para essa caminhada, para esse discipulado, sempre foi de Jesus, tanto na época que Jesus estava aqui, quanto hoje, através dos nossos depoimentos. E o versículo dessa semana é um versículo muito especial que eu quero que você decore, que está escrito lá em João 15:16, que diz o seguinte: mas não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês possam ir e dar fruto. Isso é Jesus falando para os seus discípulos e para nós também. Então Jesus te escolheu, Jesus me escolheu, Jesus te convidou e Jesus continua nos convidando para nós sermos amigos, para nós vivermos uma vida com Ele e para Ele. E esse convite tá posto para você. Se você quer dizer sim para esse convite, fale com Jesus e conte para Ele qual que é a tua resposta a esse convite que Ele está fazendo para você. E se nós aceitarmos esse convite de Jesus, a gente pode ter certeza que nós vamos morar lá no céu com Ele. Eu tenho certeza que o meu Jesus um dia voltará, e numa linda cidade, que legal, com ele vou morar. Onde? Onde não existe gente chorando, nem gente triste. Onde sempre serei o quê? Feliz, 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 feliz. Eu tenho certeza que o meu Jesus um dia voltará, e numa linda cidade, que legal, com ele eu vou morar. Onde
chorando, nem gente triste, onde sempre serei feliz, 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 feliz. La 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 Então é isso, pessoal. Uma boa semana e que você possa ser lembrado através do Espírito Santo de que Jesus continua te convidando para ser amigo, para ser discípulo, para dar fruto, para falar dele para as outras pessoas e para ser mais parecido com ele. Que Deus nos ajude nisso. Boa semana!